It's important to properly dispose of unwanted medication or sharps. MedProject offers free and convenient disposal options near you. To learn more, call 844-MED-PROJECT or visit medproject.org. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Inter D, música e conhecimento. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e neste quarto e último episódio do especial Inter D, Mulheres Instrumentistas do Recife, a gente recebe a percussionista Aixá Lourenço. Ela nasceu na efervescência cultural de Olinda, já tocou com nomes como Naná Vasconcelos, Comadre Fulozinha, Maciel Salu e a Dita Curva. Ela passou um tempo morando na Inglaterra e atualmente reside aqui na capital pernambucana. Nesse programa, a Aixá fala sobre sua iniciação na música, dos trabalhos dos quais participou, e desse tempo aí que morou no exterior e outros temas. O especial Inter D Mulheres Instrumentistas do Recife foi viabilizado por meio do edital Braulio de Castro da Lei Aldir Blanc da Secretaria de Cultura do Recife. Então vamos lá. Aixá, muito legal ter você aqui no Inter D. Conta pra gente aí como foram seus primeiros passos na música e quais foram suas primeiras influências musicais. Bem, como meus pais, eles não são da música e nem são do candomblé ou da jurema ou algo assim que esteja ligado à religião com alguma manifestação popular. Na verdade, meu pai é artista plástico e ele sempre, eu lembro dele sempre pintando ou fazendo suas esculturas e suas coisas ouvindo música instrumental. Então ele me apresentou ao jazz e às músicas de Miles Davis desde muito nova. Inclusive eu tenho até uma tatu do Miles simbolizando essa conexão da gente com a arte, eu com ele, e as cores, a arte, o fazer arte, assim. Para mim simboliza tudo isso. Então Miles Davis é minha mãe, como uma boa paulistana, ela consumia muita arte, então ela me levava na capoeira, me levou na capoeira de mestre sapo muito pequena, me levava para assistir as cirandas de Lia e eu ficava lá querendo ficar um tempo e ela, não, vamos embora que é 11 da noite, eu não querendo soltar da mão de ninguém. E muito novinha eu pedi para ela, eu fiquei muito encantada assim com a manifestação popular do frevo também. Eu lembro que quando eu vi o surdo eu não sei nem se foi a primeira vez, mas eu lembro dessa imagem. Não sei nem quantos anos eu tinha, mas que eu só ficava assim, viajando e achando muito mágico a história da membrana, da vibração e o cara botando a mão, assim, aquela coisa que movia todo mundo a dançar juntos ali. Achei incrível. E aí, enfim, desde pequena montavam as bateriazinhas, coisas e tal. Minha mãe me levou para ter umas aulas de bateria, na mesma época que eu entrei no ZAB. Um pouquinho, eu não lembro se era uma época parecida, assim, uns 8 anos, sei lá, faz tempo. Mas logo em seguida eu ganhei um primeiro par de baqueta, fiz uma laúça, era tudo isso, assim. Mas quando eu vi um tambor só, que era o surdo,
eu achei incrível a magia do tambor. Quando eu vi a capoeira, não de Sapo, não de outras pessoas que eu sempre vi, eu achava sempre muito legal, eu adorava. Mas quando eu vi Meia-Noite dançando, as aulas dele e como ele falava assim, né? As aulas dele, como ele trazia a música e os ritmos e a variedade de danças e ritmos, isso me influenciou muito, assim. Meia-Noite super me colocou aí, sabe? E assisti o primeiro show que eu vi, que foi Naná, e depois era Rita Lee. Minha mãe, como uma boa paulistana, ela falava, nossa, Naná, ele não mora mais aqui, mas ele é daqui, ele voltou, faz tempo que ele não vinha, e falou da Rita Lee, assim, nossa, minha filha, ela é a primeira mulher a tocar guitarra, não sei o que. Então eu super curti Rita Lee e Naná, né? Mas quando eu vi Naná, foi aí que eu me apaixonei pela junção dos tambores. Aí não era mais um, eram todos aqueles tambores e aquela magia, aquela linguagem, ele passeando entre agudos, médios graves e graves, assim, né? Acho que aquilo ali foi também algo que encheu meu coração. Então, Lia, Miles, Naná e Mestre Meia-Noite, eu poderia dizer que são os meus 4 primeiras grandes influências da música. Por quais escolas você passou e como é que foi a sua experiência, né, na Inglaterra? Olha, eu passei por algumas escolas. Eu comecei com o SEMO, mas eu não consegui lidar com a metodologia, com flauta, que tinha que passar todo mundo por flauta. Eu queria baqueta, eu pegava a flauta, batia na criançada, nos outros meninos, enfim, brincando, né? Ele cheio de energia, coisa e tal, não deu certo. Aí eu fui pro Centro de Criatividade e tive aula com o Gediel, que era muito massa. Ele deu muita influência, assim, ele dava várias fitinhas, cassetes, assim, pra gente ouvir muito jazz e coisas assim. Só que eu não concluí também. E aí eu fui para o Corpos Percussivos, que era um grupo de estudo, né? Eu acho que eu era a mais nova. Eu lembro até de uma primeira viagem que a gente fez, eu tendo que levar a autorização dos meus pais e Jorge como meu responsável. E eu era bem novinha, assim, mas foi muito legal. Foi quando eu pude conhecer mais a diversidade e fincar mesmo na coisa popular e a coisa de rua, sabe? Não era só uma coisa que eu ia lá na escola e coisa e tal. O Jorge era uma aulinha, prática de grupo, era muito legal as dinâmicas de grupos, na verdade, que ele fazia. Me trouxe também uma influência não só da percussão, mas sobre a metodologia de como trabalhar a música, essas coisas. Ele trazia uma galera de fora para dar aula, era bem legal esse esquema de troca. Mas dali eu fiz um tempo aula com ele, e aí eu me instiguei de entrar para o conservatório, mas o conservatório na parte de percussão erudita não foi muito a minha. E aí depois eu acabei indo muitas vezes, eu ia pra aula de percussão erudita, mas eu corria pra aula de passarinho, porque eu adoro conga, esse tipo de coisa. Então ele sempre falava, mostrava uns métodos, me deu um método de conga bogor que eu tenho até hoje. Então eu assistia a várias aulas, assim, eu era de um curso, mas assistia a aula de Jadiel lá, que já tinha sido meu professor antes. Aí às vezes eu ficava como ouvinte em outras aulas. Foi bem legal, assim. Mas tirando isso, eu viajei, né? Eu saí antes de concluir o conservatório, eu saí de Recife. Tinha sido convidada por Karina Bu para tocar com o Comadre Florzinha. Fui para São Paulo. Aí lá eu não estudei, mas eu fui convidada para estar trabalhando mesmo, ou seja, a vida é a escola, né? Fui trabalhar com luthieria, com Tamima Brasil, que foi muito legal também. E aí ela me apresentou o trabalho de Smetak, que é fantástico, essa coisa da pesquisa da acústica sonora, a construção do instrumento, foi muito legal. E de lá, um ano depois, assim, eu fui morar na Inglaterra, onde eu trouxe muitas das influências que eu tinha começado ali com o Jorge. Eu tava começando já a dar aula, assim, né? Muito jovem, mas trocando, assim, o que eu sabia eu passava, né, em outros projetos, coisa e tal. Quando eu fui pra Inglaterra, eu tive a oportunidade de realmente trabalhar um pouco, assim, dando aula também. Entrei num grupo também lá de World Music, que foi fantástico. Eu tive amigos que eu tenho um carinho enorme até hoje, no meio de guerras, assim, e a gente fazendo música juntos, assim, como uma espécie de oração mesmo, foi bem legal. E lá em Manchester eu tive a oportunidade de estudar no Manchester Mid School,
porque foi também a oportunidade que eu tive de visualizar de uma forma diferente a música, o arranjo musical, como é que a percussão realmente pode entrar e tudo. Isso foi muito legal. Fiz 1 ano de curso lá, mas eu não tive a grana para pagar em libras o resto. Então voltei para o Brasil também e eu acabei indo para a Universidade Livre de Música, o ULM, a Escola Tom Jobim. Passei 2 anos lá, tive aula com Ari Colares. Hoje em dia ela chama até MESP, tá? Mas tive aula com Ari Colares. E fora a aula dele, tem aula de prática com Cisão Machado, Eduardo Neves, Guelo, enfim, vários professores fantásticos. E foi muito legal, assim, a Ari é muito, ele faz uma pesquisa muito forte. E essa coisa também que a gente abre o olhar, não só para a música, essa variedade pernambucana, mas quando a gente vai pro centro do Brasil, Minas e tudo, né, Moçambique, Jongo, enfim, tem muito violão, tem muitos ritmos e muita coisa assim. Então o Ari tem uma pesquisa muito grande na percussão, foi muito legal conhecer ele como pessoa, um amigo querido até hoje, mas ter essa oportunidade de trocar essas pesquisas assim com ele também foi muito legal. E o esquema de como visualizar mesmo a percussão popular, a percussão acompanhando, né, outros artistas, o solo, assim, foi muito legal. Então, de lá pra cá, até com essa coisa da pandemia, já que eu estou estudando, eu fiz ano passado uma formação no método Alexander, né, de consciência corporal para músicos, que é muito, muito interessante. Acho que todos os músicos deveriam ter esse tipo de aula nos conservatórios, nas coisas. E hoje em dia eu estou fazendo a faculdade UniAESO, né? Fazendo aula de produção fonográfica, o que está sendo muito interessante até para ver de uma outra forma e como lidar com o mercado e ver de uma forma diferente. Trabalhar com o que eu amo, né? Que é a percussão e que é o som, né? Sou muito apaixonada pela captação sonora, pela acústica, né? Com a coisa da luthieria e tudo, mas a acústica dos espaços, de construir, como placas de áudio, assim, de Land Rocha, eu construir as minhas, ou seja, né, até por ter um pai artista plástico, tipo, a gente também faz as nossas próprias coisas, assim, numa medida do possível, né? Então, a escola é algo que eu pretendo fazer toda a minha vida, assim, sempre poder estudar, sabe? E hoje tô aí estudando. E em relação à Inglaterra, acho que eu já falei, é isso. Tive uma troca, tive uma aula, mas foi muito também dando aula, né? Eu vou fazer um outro sobre Inglaterra. Você está ouvindo o especial Inter-D Mulheres Instrumentistas do Recife. A seguir, a Aisha Lourenço, né, nossa convidada, fala mais sobre essa experiência aí que ela teve no exterior. Em Manchester foi uma loucura. Eu fui pra lá para aprender inglês, fiquei lá mais 1 ano, porque eu entrei num grupo de maracatu, que a gente se apaixonou, eu pelo grupo e o grupo por mim. E pela primeira vez eles saíram na rua, porque ficava só estudando, né, em Oldham, ficava lá, eu ia pra lá uma vez por semana, a gente ficava estudando, tocando parará, e aí quando eu tava pra voltar, a galera, não vai, vamos dar um jeito pra você ficar. Aí a gente saiu na rua de Manchester, pela primeira vez o maracatu saiu pra levantar uma grana pra eu poder ficar, e aí eu fiquei, consegui levantar, fui lá pra Liverpool para poder trocar passaporte e tudo, fiquei em Manchester. E aí nesse meio tempo eu pude desenvolver mais esse lado de facilitadora musical, dando aula e tudo, né? Tinha o Bloco Novo do Zac, tinha Juba do Leão, que é esse maracatu de Holly, que é uma das minhas 4 favoritas percussionistas do mundo. Das 5 percussionistas, assim, que eu admiro, né? Que seria Simone Soul, Sylvanie, Holly, Lara Klaus e Evelyn Glenn, né? E Red Moon também, aquela figura que toca aqueles pandeirões, assim, também ela é incrível. Mas Holly é uma delas e ela tem um maracatu e tem um trabalho fantástico lá. Então foi muito bom e foi muito acolhedora comigo. Em Manchester, fora essa parte educacional, voltando, né? Eu tive a parte de estar tocando com as pessoas, então eu tive a oportunidade de tocar com a Between Orquestra, que era com 11 pessoas de 10 países diferentes. E a gente fez um trabalho com
com Amadou e Mariam, de Mali. Eu pude conhecer uma galera do jazz lá, que era o Aaron, que é um clarinetista de Londres. Eu conheci uma galera da Escócia, né? Assim, pensando no Reino Unido, né? Que aí tem País de Gales, tem Escócia, tem, enfim, a Inglaterra, aí tem as partes, enfim, pra que lado. E aí eu tive uma troca muito legal com 3 mulheres fantásticas, que era a Kirsty, a Joey e a Rina Conley, que é uma cantora incrível. As 3 são incríveis. E deixa eu ver, tentando falar rápido aqui. Enfim, pude trocar com algumas pessoas, pude trocar com a galera de Leeds, que é uma universidade incrível. Nossa senhora. Ai, uma universidade daquela que muito, né, organizada, assim, e nessa universidade tive a oportunidade de assistir aula de Billy Cobham, pessoalmente, caralho, meu ídolo, assim, eu vou lá vê-lo, e aí ele chega lá, ele tá com aquela camisa de Salvador, eu digo, gente, rapaz, gente, nem acreditei, mas foi massa poder falar com essas pessoas, estar próximo, assim, de pessoas tão incríveis, artistas, né, mundialmente tão referências, assim, como Amadou e Mariam, o Billy Cobham, enfim, e essas pessoas que talvez não sejam tão famosas, mas que são artistas incríveis. A Julie Gordon, que era, e o John, eu esqueci o sobrenome, mas ele é da Cinematic Orchestra, enfim, e ele tinha, nossa, uma casa com uns gravador antigo de fita, umas coisas assim. Então, cara, a Inglaterra eu pude experienciar, viver, trocar, né? Quando eu fiz o curso lá do Manchester Mid School também foi muito massa conhecer o Christophe, que é um professor francês, assim, que ele tinha mixado pra um monte de gente. Poxa, o Ableton tava chegando naquela época, e aí tem uma galera que hoje em dia é tipo tudo representante da Ableton. A Mel esqueci o sobrenome. São diferentes, né? Daqui do Brasil às vezes é difícil de lembrar. Mas a Mel é uma cantora incrível, é uma representante hoje em dia da Ableton. E, bem, é isso. Manchester foi uma experiência fantástica. Adoraria voltar lá, mas tô gostando de estar no Brasil também. E lá, galera, tinha o Gringo, que é Verde Vai, uma escola de samba. Eu fui no carnaval de Notting Hill, então a galera tinha uma coisa da música jamaicana e brasileira, assim, muito forte, né, com carros alegóricos e tudo. Tava lá com o Wendell, Benjamin também, não sei se Benjamin tava, mas o Wendell, que tava na França, chegou junto. Tinha uma galera da Europa que ia pra esse carnaval em Londres, esse carnaval de Notting Hill. Aí tem uma galera que estuda maracatu em vários lugares, né, tanto em Manchester, na Inglaterra, em Londres, e aí tem uma galera de Glasgow, se eu não me engano. Não, Glastonbury é o festival, é em Glasgow, né? Enfim, vários lugares ali da Europa. Uma reunião da galera que gosta dos tambores, dos maracatus e da capoeira. O pessoal ama. Muita gente, lógico, né? Como tudo, tem gente que gosta e gente que não gosta, mas é muito visada. E assim, eu me senti poderosa lá, porque as pessoas curtiam um pouco que eu tinha, porque o meu currículo nunca foi sobre os papéis, mas sim as vivências, né? Não era os canudos que eu tinha, mas sim as minhas vivências. Então, eu lembro que eu fui convidada para falar em universidades, eu visitei essas universidades lá, as escolas, e era muito incrível, assim, como as pessoas me viam de uma forma especial, assim, eu me senti muito bem. E aí quando eu voltei para Recife, foi um pouco de choque, assim, eu fiquei meio deprê, porque eu não conseguia voltar mais, não tinha mais visto, e não tem a mesma janelas, as mesmas oportunidades, os mesmos acessos. Então você é mais um, e aí você aqui, não, você é mulher. As pessoas, né, tem vários amigos fantásticos que tocam percussão, que é da mesma geração que a minha, e que sempre, né, a galera gostava de um, ficava ali, os grupos, as coisas sempre meio que com as mesmas pessoas, os mesmos 5 percussionistas, assim, de Recife, que tava em vários grupos. Enfim, sentia que eu perdi o valor, sabe, aqui na minha própria cidade. Aquela coisa de santo de casa não faz milagre. Mas aí em São Paulo já foi diferente, porque lá eu fiz um trabalho com baque bolado, aí aproveitei para aprender a tocar maracatu na perna de pau, nessas idas e vindas, né?
de Manchester para o Brasil, eu ficava um tempo em São Paulo, então comecei a conhecer. Então eu tenho, minha segunda cidade seria São Paulo, né? E pela minha mãe também ser de lá, mas lá também a galera consome de outra forma, né? Principalmente depois do Mestre Ambrósio, consome de outra forma a música pernambucana, as meninas lá do maracatu que tem das antigas, de não sei se é Jaçanã ou é de Mauá, enfim, cultura em Recife não é tão valorizada, mas é muito forte. E a cultura de Recife e outros lugares são mais valorizados, com certeza. E a cultura brasileira lá fora, lógico, tem os estereotipos. Tem a galera que pensa que eu vou... Pede o cara lá, botou o guardanapo e diz, me dá teu número, achando que eu sou puta, né? Mas tem a galera que musicalmente olhava assim e olha pro Brasil com muito carinho, com muito apaixonado assim pela cultura da gente. Isso é muito legal, porque a gente se sente mais forte e mais valorizado assim, e se sente especial, e sente que é muito bom ser brasileira nesse sentido, assim, da potência cultural que a gente é como país, né? Na época, 2006, 2007, Lula estava sendo presidente, então as pessoas falavam muito sobre esse mercado criativo, né? Que engloba da música à comida, né? E falava sobre a potência. Algumas pessoas, nossa, o Brasil está crescendo muito, né? Nossa, o Brasil parará. Então você via, né, que as pessoas estavam também depositando essas expectativas no nosso país. Agora, Aisha Lourenço fala sobre seu trabalho como facilitadora musical, né, como ela prefere ser chamada. Como educadora, isso. Eu tive aula com o Jorge Martins, que é um cara que me ensinou muito sobre metodologia. Fiz alguns cursos na Inglaterra de workshop leader, e vivenciei ensinando o que eu estava aprendendo e tudo. Então isso foi uma história massa. E quando eu morei em São Paulo, que eu fiz a ULM, eu trabalhei no Vocacional, né, um programa de educação e que trabalha com as linguagens diferentes. E uma delas é música. Então dei aula 2 anos, aí conheci um pouco mais do método do que escreveu O Ouvido Pensante, o Murray Schafer. Foi muito, muito legal, assim, e é muito legal. Eu me vejo não como uma professora ou educadora musical, na verdade eu sou uma facilitadora, e é isso. A música tá dentro da galera, a gente só tem que ajustar um pouquinho ali, ou tentar encontrar uma forma daquilo sair brincando, sair cantando, sair nessa comunicação leve, sabe? Não de, tô lendo um negócio, eu tenho que ler aqui certinho o tempo, não sei o que, não, vivenciando isso dessa forma. Então foi muito legal no Vocacional, e as trocas que eu tive, né, lá no Combate Bolado, a galera lá das Pernas de Pau e tudo, uma galera que já conheci, tem uma galera lá que estuda muito a música pernambucana, né, tem uns maracatus lá muito foda, a galera de Jabaquara, a galera lá da Barra Funda, né, Barra Funda? Acho que é Barra Funda. Tem um mercado lá. Não é Barra Funda não, é mais pra baixo. É da... agora eu não tô me lembrando dos nomes. Mas é um espaço que tem lá na Lapa. Na Lapa, na verdade. É um mercado que tem lá. E aí o pessoal faz um encontro de cavalo marinho, de maracatu, ensaia. Aí tem, enfim, um monte de atividade que acontece lá. E aí a gente ensaiava lá. Então, assim... É muita gente, muitos maracatus, muita gente curtindo, né? Depois de Mestre Ambrósio, somente depois de Chico Sainz e a galera de Mestre Ambrósio que chegou em São Paulo, assim, já existia, né? Algumas influências. Se eu não me engano, eu estudei uma história que foi sobre 2 mulheres, mais antigas, década de 60, eu acho, que levou um pouco do maracatu, de umas coisas assim, mas depois de Chico e Mestre Ambrósio, o negócio tomou gosto, né? E eu aprendi muito assim, não só ensinando, como o Murray Schafer também até levanta, né? A gente ensina aprendendo, essa é a verdade. E eu me considero uma facilitadora musical. E eu tô muito apaixonada também, assim, pela história do método Alexander, de consciência corporal para músicos, assim, ultimamente. É o que tem ultimamente me feito, que eu quero concluir esse curso. Tive que dar uma pausa agora, porque é muita coisa fazer a universidade e essa formação. Mas com a Eleni, mas é muito legal, assim, ensinar e aprender. Aisha, para você, qual a importância da percussão na sua vida? Como percussionista, eu me sinto muito feliz
muito grata por seguir esse caminho, né? E conseguir levantar grana e conquistar muitas coisas através disso. É importante, né, eu já tive umas discussões dessas em alguns grupos, né, a importância da gente se profissionalizar, da gente buscar estar melhorando, da gente buscar estar estudando percussão, estudar um pouco mais de outros instrumentos, né, não só a percussão, estudar arranjo, estudar melodia, estudar harmonia, a coisa de desenvolver diferentes técnicas, a coisa de investir no nosso trabalho, nos nossos instrumentos, em computadores, em tudo, assim, sabe, nas cases, para chegar no lugar com o equipamento bem legal, assim. Então, a percussão é uma coisa que eu sou muito apaixonada e sou muito feliz por poder viver, né, através dessa comunicação, assim. Como eu falei antes, santo de casa não faz milagre. Então, existe uma desvalorização, né, num país em que a cultura e o ritmo é tão variado, mas a percussão, ela não é vista como, né, eu acho que talvez no mundo todo seja uma consequência musical grego-romana que a gente tem mesmo, né, não baixa nos conservatórios reformatórios da vida, a forma, né, que tem que ser flauta, tem que ser isso, aquilo, outro, mas a gente sabe que quem canta tá na voz, tá na frente, é diferente, essas layers que tem, né, é voz, aí os instrumentos básicos, que é baixo, bateria, guitarra, né, e teclado, enfim, harmonia, melodia, o ritmo e o link, que seria o baixo, né, do ritmo com isso tudo, são os mais importantes. Então existe uma desvalorização. Eu acho que para mim foi desafiador esse sentimento de descartável que tem, sabe? Você tá no projeto, não teve grana, corta a percussão, aí teve alguma coisa e vai ter que arrumar uma percussão de lá do outro estado, entendeu? Então tem muitas trocas, assim, tem muitos aprendizados em relação a se profissionalizar, de chegar, a gente, principalmente com mulheres, a gente tem que chegar muito, muito, muito de cima, ser muito, muito, muito rápido. Assim, é um processo, né? Até também as aberturas de entender que a gente, como mulheres, a gente também vê, e pelo menos eu, né, vejo e toco e busco tocar também da minha forma, né? Então, às vezes as pessoas, não, eu quero de tal forma, e você entende que existem essas diferenças, esses lugares onde às vezes pode ser um projeto massa e todo mundo se dá bem, mas não entra numa harmonia, não potencializa como poderia. Então existe esse lugar que a gente tem que entender como percussionista de descartável mesmo, assim, sabe? Tentando ser mais razão e menos emoção, assim. Às vezes a gente precisa ser mais prático, não tem a grana, mas tem que botar o projeto pra frente. Às vezes o valor do cachê, né? Essa coisa de carregar muita coisa, tem muitos instrumentos, né? Assim como um teclado ou uma guitarra pode ser cara, só a baqueta já é caro, os instrumentos eletrônicos são caros, as percussões, só os cases também, né? Quase o valor do instrumento. Ou seja, todo mundo investe muito para tocar, né? Então, como musicista existe uma realidade, como percussionista existe uma realidade, né? Em relação aos outros instrumentos, e como mulher também existe um outro recorte, né? Outra realidade no sentido de recorte que a gente pode ter. Mas, de qualquer forma, eu sou muito feliz. Sinto que tenho conquistado muita coisa, tenho conquistado muitas amizades lindas, pessoas que eu admiro muito, e vivenciado e viajado, né? Trazer muita coisa pra mim, pra minha família através da música. Orgulho, né, para meus pais, assim, que me adoram e que gostam muito do que eu faço, sempre me incentivaram. Então é muito, muito bom, assim, sou muito feliz. Muitíssimo obrigado, Aixá Lourenço. Parabéns aí por sua trajetória. E quem quiser saber mais sobre ela, procure aí nas redes sociais, né? Lá no Facebook, no Instagram. E lembrando que Aixá se escreve A-I-S-H-A, com acento no A, né? Mas na internet não tem acento. E para estes e outros conteúdos, nos visite no www.interd.net.br. InterD, música e conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna.
Trabalhos técnicos Pedro Santos. Voz da vinheta Thaís Queiroz. Música da trilha Banda Monjolo. Apoio cultural Estúdio Bacamarte. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.